Você me conhece? Eu vivi o sucesso, subi nos maiores palcos do Brasil. Mas, mano, depois que ele morreu, nada nunca mais foi igual. E o que aconteceu comigo depois disso, quase ninguém teve coragem de contar. Eu tava no auge, com tudo acontecendo ao mesmo tempo, fama, reconhecimento, multidões cantando com a gente. Parecia que nada podia dar errado. Mas a vida não avisa quando vai mudar. E quando mudou, mudou para sempre. Eu sempre fui movido pela música. Não era só um sonho, era a necessidade, tá ligado? Era o jeito que eu encontrei de existir, de fazer sentido no meio de tudo. E quando eu entrei pra banda, tudo ganhou outra dimensão. Não era só som, era a atitude, era a verdade. A gente não tava ali só pra tocar. A gente tava ali pra marcar uma geração inteira. Os shows lotavam. A galera cantava cada palavra como se fosse parte da própria vida. Era uma energia difícil de explicar, só vivendo para entender. A gente não seguia a regra, não. Era na raça, na emoção, e funcionava. E no meio de tudo aquilo, eu me sentia vivo de verdade. Era como se aquele fosse exatamente o meu lugar no mundo. Mas o que muita gente não vê é que o sucesso também pesa. Tem cobrança, tem pressão, tem um ritmo que não para nunca. Você começa a viver no limite sem perceber. Dorme pouco, sente tudo ao extremo, tenta dar conta de tudo e vai se perdendo aos poucos. E quando você vê, já não tá mais no controle como antes. E foi nesse ritmo que as coisas começaram a mudar. Não de uma vez, não de forma óbvia, mas por dentro. Um cansaço diferente, uma sensação estranha, difícil de explicar. Mas nada mesmo podia me preparar para o que estava prestes a acontecer. E o que veio depois mudaria tudo. A notícia chegou como um soco, sem aviso, sem preparo. De repente, ele não estava mais aqui. E, mano, aquilo me desmontou de um jeito que eu nunca tinha sentido antes. Não era só meu parceiro de banda, não. Não era só amizade. Era irmão. Era parte de mim. E quando ele se foi, parece que levou um pedaço meu junto. O mundo continuou girando. As pessoas seguiram, mas eu não. Eu fiquei preso naquele momento. Porque perder alguém assim não é só sentir saudade. É um vazio que ocupa tudo. Cada música lembrava ele, cada palco, cada silêncio. E por mais que eu tentasse seguir, nada mais fazia sentido como antes. E foi aí que começou algo que ninguém via. Por fora, parecia que estava tudo bem. Eu continuava ali, presente, fazendo o que precisava ser feito. Mas por dentro era outra história. A dor não aparecia, mas estava lá, o tempo todo. E quando você tenta carregar isso sozinho, uma hora pesa demais. Eu tentei continuar, de verdade. Tentei ser forte, tentei ignorar o que estava acontecendo. Mas a ausência dele estava em tudo, em cada detalhe, em cada memória. E isso vai te consumindo aos poucos, sem você perceber. Quando eu me dei conta, já não era mais o mesmo. E foi nesse ponto que tudo começou a sair do controle. A mente já não descansava, o coração parecia sempre pesado. Eu já não sabia mais separar o que era realidade e o que era só dor acumulada. E o pior é que ninguém percebe, até ser tarde demais. Porque por fora, parecia que eu estava ali. Mas por dentro, eu já tinha ido embora faz tempo. E quando você chega nesse nível, qualquer passo pode ser o último. E foi exatamente isso que aconteceu. Em um momento silencioso, a dor falou mais alto. Sem grito, sem aviso, só silêncio. E naquele instante, o Brasil perdia mais uma história que ainda tinha muito para viver. Mas talvez o mais difícil de aceitar é que ninguém viu o quanto eu estava mal. Ou talvez viu e não soube o que fazer. Quantas pessoas parecem fortes por fora, mas estão desmoronando por dentro? A gente aprende a esconder, a sorrir quando não está tudo bem, a continuar mesmo quebrado. Só que isso tem um preço. E às vezes ele chega quando você menos espera. A fama não protege, o sucesso não salva. E o silêncio pode ser mais perigoso do que qualquer barulho. Porque quando ninguém escuta, a dor cresce. Hoje o que fica não é só a música, não é só a história. É o alerta.
de que ninguém é invencível, de que sentir também pesa e de que às vezes tudo que alguém precisa é não passar por isso sozinho. Se essa história te inspirou, curta o vídeo, se inscreva no canal e compartilhe com quem também precisa conhecer histórias que marcaram o Brasil. Até o próximo Quem Sou Eu?